Olá, eu sou Carlos Zamba e estarei conduzindo você nesse curso online gratuito oferecido pela QA Brasil de Introdução ao Excel. Nessa aula, estarei passando para você alguns conceitos necessários para utilizar, elaborar e gerenciar documentos criados no Excel e como é e funciona a sua estrutura de uso. Você irá aprender o que é uma planilha, o que são células e alguns componentes necessários para o uso diário do Excel. Vamos lá? O MS Excel é um programa, ou seja, um software desenvolvido pela Microsoft para a criação de planilhas eletrônicas. Com ele, podemos organizar informações numéricas em formas de tabela, fazer em um instante cálculos simples ou complexos, criar gráficos que manualmente poderiam demorar uma tarde inteira. O Excel trabalha com planilhas, e uma planilha é composta de linhas e colunas. Cada planilha contém no máximo 256 colunas indicadas por letras e 65.536 linhas identificadas por números. A junção de uma linha, conhecida como L, e uma coluna, conhecida como C, é chamada de célula. No exemplo acima, reconhecemos o local da célula como A1, ou seja, linha A mais coluna 1. É na célula onde são colocadas as instruções e informações para que a planilha possa ser executada conforme o propósito a qual foi criada. Um exemplo simples de uma tabela seria o controle de gastos semanais. Primeiramente, vamos criar uma tabela em papel comum e mais tarde usaremos essa tabela para criar uma tabela eletrônica por meio do Excel. Vamos colocar os gastos diários de forma ajustada para que, ao final de semana, você possa ter a informação correta de seus gastos. A criação dessa planilha, dessa tabela que nós vamos criar manualmente, ela apenas serve de parâmetro para que nós possamos futuramente criar uma tabela realmente que seja eletrônica e funcional para o nosso dia a dia. Vamos lá. O primeiro item, ou a primeira coluna, ela é onde vai ser identificado o item, ou seja, ela vai ter uma numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim cada item identifica um tipo de despesa que nós vamos ter futuramente. Essa coluna ela identifica o tipo de despesa que foi realizada. Vamos ver alguns exemplos a seguir, onde cada despesa vai ser identificada nessa coluna. Essas colunas identificam os valores gastos em cada dia da semana dentro do tipo de despesa realizada. Essa coluna identifica a soma dos valores gastos durante a semana dentro do tipo da despesa realizada. Essa linha, ou seja, a última linha da planilha, ela identifica a soma dos valores gastos durante o dia. Já essa parte da linha, ou seja, da última linha da planilha, ela identifica a soma dos valores gastos durante toda a semana. O exemplo abaixo mostra como a planilha pode ser preenchida, ou seja, transporte, café da manhã, almoço, lanche da tarde, compras de mercado, jantar, transporte para a volta da casa e outras despesas. Espero que tenha compreendido o conceito de planilha, ou seja, ela é um conjunto de dados organizados e distribuídos uniformemente em formas de linhas e colunas que reproduzem um resultado. Agora vamos conhecer um pouco das ferramentas que permitem formatar, ou seja, dar forma aos objetos da planilha. Formatar é o termo que utilizamos para definir as características de um objeto. Por exemplo, a fonte dele, podemos escolher o tipo de fonte a ser utilizado, seu tamanho, sua cor, etc. Por exemplo, a fonte padrão do Excel é o texto formatado em calibre tamanho 11, cor automático, centralizado na célula. Podemos alterar para texto formatado em Arial, tamanho 14, cor verde, centralizado na célula, como o exemplo que estamos vendo aqui agora. Estarei apenas mostrando cada uma das abas de formatação para células e planilhas, sem irmos para os detalhes de como fazer essas formatações. A formatação real de cada célula, ou situação a qual ela seja necessária, será realizada no transcorrer das nossas aulas. Então vamos lá. A primeira tela ou opção que veremos é o botão Office.
O botão Office ele abre uma tela que permite criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente, salvar um arquivo novo, salvar um arquivo com outro nome, imprimir o documento em evidência, configurar opções do Excel e sair do Excel, entre outras opções que também veremos no transcorrer das aulas. O que veremos a seguir são chamadas de abas, e cada uma delas tem uma função específica na formatação do Excel. A primeira aba que podemos ver é a Início. Essa opção permite copiar, recortar, colar, pincel, ou seja, copiar uma formatação, a qual veremos mais tarde como funciona. Permite também formatar a fonte a ser utilizada, seu tamanho, cor, etc. Permite formatar o alinhamento da célula, entre outros tipos que veremos mais tarde em aulas práticas. A segunda opção é a aba Inserir. Nela podemos inserir tabelas, podemos inserir ilustrações, podemos inserir gráficos, podemos inserir links e também textos. A terceira opção é o layout de página. Essa opção permite formatar o layout da página, ou seja, sua margem, sua orientação, seu tamanho de papel, ajuste de impressão e etc. A quarta opção ou quarta aba é a aba de fórmulas. Ela permite formatar as fórmulas para cálculos matemáticos e outras funções. Cálculos matemáticos como soma, média, como mínimo, máximo, como financeiro, como lógica, também textos, datas e hora, pesquisas e referência, matemática e trigonometria e muitas outras funções. Essa opção, a quinta, ela é de dados. E essa opção permite o gerenciamento de dados da planilha. Você pode classificar por ordem crescente, por ordem decrescente e assim por diante, como veremos nas nossas aulas práticas. A aba Revisão permite revisar os textos e palavras digitadas nas células. Vocês podem verificar ortografia, pesquisar palavras e assim por diante. A opção Exibição permite formatar a forma como a planilha será exibida, ou seja, apresentada na tela. Vamos analisar agora algumas das abas de forma individual, por exemplo, a aba Inserir. Quando inserimos uma imagem, uma figura, um objeto na planilha, como no exemplo ao lado, podemos utilizar a opção Formatar para dar a ele novas características. A seguir podemos ver as duas formas de formatação, tanto de imagem como de desenho, um objeto que possa ser colocado na planilha. Voltando ao botão Office, temos as opções, primeiro, de um novo arquivo, que você pode tanto criar uma nova pasta de trabalho sem formatação nenhuma, como também usar os modelos fornecidos pelo Office. A segunda opção é abrir um arquivo já existente, onde você vai ter que abrir a pasta onde esse arquivo está armazenado. Já nas opções Salvar e Salvar Como, funciona da seguinte forma. Quando você salva um arquivo pela primeira vez, ou quando você deseja salvar o arquivo com outro nome ou em outra pasta, essa caixa de diálogo Salvar Como será aberta. E ali você colocará o nome do arquivo e o local onde você vai salvar. No caso de você dar continuidade a um arquivo já salvo, toda vez que você entrar em salvar, não será aberto caixa nenhuma e automaticamente esse arquivo será salvo. Conhecendo a área de trabalho do Excel. A tela principal. A área de trabalho do Excel. É aqui onde realizamos o nosso trabalho. Onde fica na primeira parte o botão do Office, que permite abrir as opções salvar, abrir arquivo, etc., como já vimos. Barra de acesso rápido. Permite acessar algumas opções pré-definidas. Por exemplo, salvar, visualizar, imprimir, etc. Normalmente fica no topo da planilha. Título do documento. É o título dado ao documento. No caso, um controle de estoque seria controle de estoque, controle financeiro e assim por diante. Botão de minimizar, restaurar e fechar o Excel. Ele permite minimizar a tela, restaurar a tela, deixar a tela do tamanho e formato que você quiser e também fechar o Excel. Para fechar o Excel, normalmente quando o arquivo não for salvo, o Excel irá perguntar se irá ou não salvar esse arquivo. Menus de formatação. Foram os menus que vimos anteriormente, que é o menu iniciar, formatar, layout de página e assim por diante.
Barra de formas é onde ficam localizadas as fórmulas quando digitamos na célula. Por exemplo, se você digita numa célula uma determinada fórmula, um número, um texto, é nesse local onde vai aparecer essa fórmula digitada ou esse texto digitado. Nesse local é que mostra onde o cursor está localizado. Nesse caso, o cursor está localizado na célula W25. Se estivesse na 1, na 5, na 8, essa localização apareceria nesse local. Inúmeras planilhas podem ser criadas em um arquivo Excel. Ou seja, você pode ter no mesmo arquivo quantas planilhas achar necessário. É só você abrir nesse campo onde está mostrando plan 1, plan 2, plan 3 e na sequência você pode criar quantas planilhas você quiser. No transcorrer do curso nós vamos aprender a nomear essas planilhas para facilitar o uso de várias planilhas no momento só. Botão de visualização de página é aí que permite você visualizar a página conforme a sua necessidade no seu dia a dia. Barra de zoom permite você definir o tamanho com que irá aparecer a sua planilha. Com isso apresentamos algumas das ferramentas básicas para a utilização do Excel. Nas próximas aulas estaremos criando alguns documentos em forma de planilha, onde será utilizado o conteúdo até aqui visto, com sua aplicação na prática. Até lá! Não se esqueça de buscar materiais de apoio pela internet e em livros que possam ajudá-lo no crescimento profissional. Contato qabrasil@gmail.com, telefone 015 996249466 pelo WhatsApp. Visite nossos canais de comunicação com você www.qa-brasil.blogspot.com.br e pelo Facebook QA Brasil. QA Brasil e você, uma parceria para o seu sucesso.